Oi, meu nome é Cláudia, tenho 40 anos, sou casada com o Everton. Eu acho que no vídeo anterior eu ainda falei que eu tenho 39 anos, eu acho que eu esqueci que eu já fiz 40. Hoje eu queria falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre a nossa caminhada na igreja. Como eu falei nos vídeos anteriores, a gente começou a ir junto na Assembleia de Deus e aceitei Jesus na Assembleia de Deus e ainda no processo de restauração do meu casamento, a gente acabou indo para o Bola de Neve em Joinville. Conhecemos o Bola, gostamos muito, nos sentimos muito em casa lá. E acabamos casando, se batizamos no Bola, casamos, restauramos o nosso casamento, fomos muito ajudados lá pelos líderes, começamos a participar de células e foi um tempo maravilhoso, assim, precioso, aonde nos fez aproximar muito e entender muito mais daquilo que a gente conhecia até então. Depois de um ano, mais ou menos, um ano e meio, a gente acabou saindo do Bola. O pastor acabou saindo e a gente entendeu em Deus que deveria sair junto com o pastor. Ele montou uma outra igreja chamada Reino, Comunidade Cristã. Muitos dos nossos amigos, nossos conhecidos acabaram saindo junto também. E a gente ficou aproximadamente mais, eu acredito que um ano, não lembro exatamente, nessa Reino Comunidade Cristã. A princípio a gente começou num hotel, depois ela mudou para um galpão. Foi um tempo bem precioso, onde eu ajudei a ministrar as crianças também, cuidar das crianças, onde eu comecei a desenvolver e acreditar nisso, né? E acabou que num certo momento as pessoas foram saindo aos pouquinhos, a igreja foi diminuindo, diminuindo, as pessoas foram simplesmente desaparecendo e a gente começou a achar que tinha alguma coisa errada. E sabe que quando a gente começa a achar que tem alguma coisa errada, a gente começa a enxergar as coisas erradas, né? Então a gente acabou achando que não era mais um lugar apropriado para nós. Continuamos indo porque nós não tínhamos outro lugar, nós não queríamos, na verdade, procurar um outro lugar. E até que a gente conheceu em 2017. A gente conheceu. As minhas anotações. A gente conheceu um centro de recuperação de dependentes químicos, que foi um casal de amigo nosso que nos convidou para ir lá conhecer. Esse centro ele se chamava CMM, Centro Mundial de Missões, e ele ficava lá no interior de Campo Alegre. Então fomos lá num dia, em junho, num dia bem frio, porque eles faziam um culto, se eu não me engano, uma vez por mês ou a cada 15 dias. Eles faziam um culto para que as famílias pudessem ir lá visitar, né, as pessoas que estavam morando lá. Eram só homens que moravam lá. E um pastor que cuidava, o pastor não era casado, ele cuidava sozinho, a princípio, assim, ele que morava lá e cuidava daquelas pessoas. Então, como os nossos amigos começaram a falar muito desse lugar, esses nossos amigos também iam nessa igreja com a gente, a Reino Comunidade Cristã, e eles conheceram esse centro a partir de um outro pastor que era amigo deles de muito tempo. E fomos lá para conhecer. Chegamos lá, era um dia frio de chuva, assim, muito, muito, muito gelado. E nos deparamos com um lugar que absurdamente, assim, tinha muito mais pessoas num culto do que
naquela igreja onde a gente estava indo, num galpão quentinho no centro da cidade. Então eu confesso que ali foi uma das coisas que me chocou muito, assim. Para mim, pelo menos, foi algo que de cara chamou muita atenção, porque aonde a gente estava indo era um lugar muito prático, muito fácil acesso, né, no centro. Era lá na Anitta, então era um lugar muito fácil, acessível para você chegar. Os cultos eram domingos à noite, e de repente você chega num lugar totalmente distante, frio, gelado, num dia de chuva. Era um lugar onde ainda estava em construção e o galpão era totalmente aberto, não tinha janelas, estava tudo no tijolo ainda sem reboco, mas tinha telhado e ali eram feitos cultos. E aquele lugar, os próprios homens que ficavam lá, eles mesmos estavam construindo aquele lugar. E foi um dia que marcou muito, 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 muito nossas vidas. Eu particularmente eu fiquei fui muito tocada, porque uma pela quantidade de pessoas que nem eu já falei, e o ambiente de adoração que foi gerado naquele lugar, eu só conseguia perguntar para Deus assim, que lugar é esse? Eu não conseguia perguntar outra coisa para Deus. Foi um lugar onde o amor, ele simplesmente exalava. Você não conseguia explicar aquilo. Não tinha explicação. Aí você olhava para aquele pastor, na época eu acho que tinham 18, 17 homens. E aquele pastor era pequenininho assim. Como é que aquele pastor cuidava daquelas pessoas, daquele monte de pessoas? Cuidava sozinho daquele lugar? Era um lugar tão simples, mas era um lugar tão cheio de amor, que aquilo não tinha explicação para mim, sabe? E eu só ficava perguntando isso para Deus, que lugar é esse? Que lugar é esse? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E até que o Espírito Santo me encheu de uma forma que... E eu só senti uma coisa no meu coração, assim. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, porque eu sei que é o Espírito Santo que faz isso com a gente. E ele me falou uma coisa que me marcou demais, assim. Ele falou assim... Porque eu ficava naquela comparação, né, entre a igreja onde a gente estava indo e sobre aquele lugar e o que estava acontecendo naquele lugar, naquele culto. E ele só falou assim para mim: e você, pensando que está sendo cristã, esperando o culto de domingo à noite? Nossa, vocês não têm ideia de quão inválida e insignificante cristã que eu me senti naquele momento. Mas eu entendi que era o Espírito Santo me constrangendo, entendi, e eu só conseguia chorar. Ele serviu um almoço depois, e eu nem lembro se a gente comeu lá aquele dia. Eu não lembro. Eu não lembro se a gente comeu ou não comeu. Eu acho que a gente até almoçou lá, não sei. Eu acho que eles cobravam um valor simbólico pelo almoço. Mas eu voltei chorando, assim, o caminho. Simplesmente eu começava a chorar e começava a chorar. E foi maravilhoso, assim. E a partir daquele momento, eu comecei a entender que tudo aquilo que eu achava que eu estava fazendo, porque lá na outra igreja a gente servia lá também.
desde do bola de neve, a gente começou a servir na cantina logo muito cedo, achou que entendeu que tinha que servir. Aí depois no reino também, no Ministério Infantil. E aquela coisa de você achar que você está fazendo, então você está sendo importante, né? E aquilo foi muito forte, sabe? Porque a vida daquele pastor era aquilo todos os dias, né? E o que é esperar o culto no domingo, no final de domingo, sentar na cadeira para receber a palavra? Tipo, e o que eu tô fazendo, né? Então a gente foi para casa, aquele lugar não saiu mais do nosso coração. A gente começou a orar e por aquele lugar. A gente começou a visitar mais vezes. E chegou num ponto que a gente ia nos cultos e depois ia outro dia, na segunda-feira ou no domingo, só para cortar o cabelo do pessoal. A gente começou a se envolver mais assim com as pessoas da localidade também, da região. E a gente começou a ver o quão pequeno a gente era e quão falho a gente era, achando que estava fazendo muito ainda, né? Então começamos a servir aquele lugar. Começamos a servir. Só que a gente começou a ter muitos sonhos. O meu esposo, ele, e desde o começo, como eu falei para vocês, contei para vocês que ele sonhou a resposta dele de Deus para lutar pelo nosso casamento foi através de sonho. Então Deus sempre falou muito com meu esposo através de sonho. E com aquele lugar não era diferente. Meu esposo sonhava direto com aquele lugar. A gente ia para lá, a gente não tinha vontade de ir embora, a gente passava o dia lá. Então, assim, a gente saía de lá, mas o nosso coração continuava lá. E eles plantavam um morango para ajudar no custeio da casa, né? E o restante, assim, eles viviam de doações. Então, essa igreja desse outro pastor, pastor Anderson, acabava ajudando eles. O pessoal que ia visitar também das famílias acabava ajudando um pouco. Muitos homens que estavam lá, a família não ia visitar. Então, de alguma forma, nós que íamos no culto, nós éramos a família daqueles homens, né? Que já estavam abandonados pela família, pela sociedade, enfim, por tudo que estavam passando, né? Porque só quem tem alguém dependente químico na família sabe a dificuldade que é, né? E como eles plantavam esses morangos, a gente começou aí também para ajudar a vender esses morangos para eles e para ajudar eles na renda, né? Então muitas vezes nós íamos lá visitar e a gente voltava pro salão e acabava vendendo ali para os nossos clientes, para os nossos amigos, divulgava no Face para ser uma forma de estar ajudando, mesmo lá em Joinville, estar ajudando o centro, né? E daí até que eu comecei, depois de um tempo eu comecei a incentivar os homens que estavam lá. Deus colocou no meu coração de incentivar eles de fazer a prova do Enseja, porque muitos deles não tinham o segundo grau completo, né? Muitos não tinham nem o fundamental completo. Então eu comecei a incentivar eles a fazer essa prova para que eles pudessem ter um diploma, né? Do curso. E lá também, nesse lugar, foi um dos lugares assim que mais a gente aprendeu sobre paternidade. A gente acabou saindo daquela igreja onde a gente não estava contente e a gente começou a caminhar com o pastor Anderson, que era quem apoiava esse centro, né, mundial de missões, esse centro de recuperação.
E eles caminhavam, né? Porque essa igreja do pastor Anderson hoje ela não funciona mais. Eles caminhavam junto com o pessoal do Mevan de Itajaí, pastor Luiz Hermínio de Itajaí. Então foi um tempo muito precioso, assim, foi um tempo de muita renúncia. A partir dali foi um tempo onde a gente aprendeu muito a renunciar às coisas para viver aquilo que Deus queria que a gente vivesse. Foi um tempo também de muita cura, foi o começo de um tempo de muita cura, aonde a gente se abriu para muita cura dentro do nosso coração. Eu particularmente posso falar de mim, né? Onde eu descobri muitos traumas, muitas limitações que eu tinha na minha mente. Muita coisa veio para fora a partir desse lugar, a partir desse ambiente que foi gerado naquele lugar e daquilo que o Espírito Santo me falou ali naquele dia. E eu coloco como um marco assim nas nossas vidas. E eu sou muito grata a Deus por conhecer aquele lugar, por aquelas pessoas me levarem àquele lugar. O pastor ainda mora lá, algumas pessoas ainda moram lá, mas ele não funciona mais como centro de reabilitação hoje. Tá bom? Eu vou deixar um pouco pro próximo vídeo, senão esse vai ficar muito mais longo, tá? Deus abençoe vocês.